câncer chama osteonecrose no corpo inteiro, tá? E eu faço tratamento há 8 anos, entre Curitiba, Balneário Camboriú e o Hospital Maternidade aqui de Brusque. Sempre foi atendido na parte inicial, até alguns meses atrás, houve uma parte de negligência após uma troca de turno, que eu tinha tomado um remédio junto com o Dr. Marcos Stack. Marcos Stack trocou o turno, entrou tal do outro médico, não preciso mencionar o nome dele no momento, mas ele recusou de me dar o remédio. Acabei chamando a polícia para ele e a polícia obrigou ele a aplicar o remédio. Isso numa primeira oportunidade? Essa é a primeira oportunidade. E na segunda oportunidade, ele recusou totalmente. Ele me deixou das 19 horas até 21 horas sentado em cima da cama, sem chegar perto de mim, nem examinar, nem perguntou como é que eu estou. O que ele alegava? Que alegava que não vai me medicar. Por quê? Porque eu tomo morfina. Meu remédio é morfina. Eu tomo opioides. Não é só morfina só. Eu tomo piores tipos de remédio que existem na face da Terra. Eu tenho um implante interno aqui dentro. Custou mais de R$1,5 milhão de reais para mim e para a Unimed. Está aqui dentro de mim, tem morfina, tem neucaína, tem xilocaína, tem tudo que é ina, tudo que é de ruim de medicamento. Quando eu tinha crise forte, eu tenho que tomar mais venoso, porque esse aparelho monitorado via satélite nos Estados Unidos e de Curitiba. Essa é uma coisa que não posso mexer nele. Quem mexe nesse, os médicos neurologistas é de Curitiba. Tá? Esse é um lado. Outro lado, eu não posso medicar em qualquer lugar, não posso tomar qualquer remédio. E eu tenho entregue na mão deles, todos os médicos, inclusive o diretor técnico do hospital, da maternidade, a prescrição, a conduta médica, a conduta do remédio que eu que tenho que tomar enquanto eu estou em crise. E esse, o Dr. Christian, gentilmente, na época, ele me fez uma carteira para eu não passar pela triagem. A carteira está aqui, assinada por ele, e eu tomo o remédio que foi necessário, está no verso da carteira aqui, tá? Junto com os médicos, na época, quando eu tenho hepatite C. Esse câncer do osso que eu tenho vem consequentemente de tratamento de hepatite C, do uso de remédio que chama interferon. Tá? E esse médico não quis aplicar isso aí? Esse médico não quis aplicar morfina de jeito nenhum. E é o único remédio que me segura é a morfina, me segura a minha agressividade, a agressividade da dor. Não é a minha agressividade, a agressividade da dor. O senhor simplesmente quer o tratamento? Eu quero o tratamento, mas quero mais nada. O que eu vou querer com o médico? Esse médico, meu filho caçula mais velho do que ele. Meu filho caçula mais velho do que ele. Por que o senhor acha que começou toda essa situação? Esse médico, ele tem um problema discriminatório, tanto que ele, num certo momento, ele falou, deita lá na tua cama, sou turco. Eu não sou turco. Eu sou natural do Egito, mas eu sou brasileiro. Eu servi as Forças Armadas do Brasil, mais de qualquer um brasileiro, por 14 anos, como oficial. Eu nasci no Egito, sim, mas eu sou brasileiro. Ele me chamou de turco, e eu não sou turco. Ele falou, vai, deita naquela cama, sou turco, fica longe de mim. Falei, tá, chamou de turco, não quer aplicar o remédio, então peguei, saí por conta, chamei a polícia demorou para chegar, chamei um táxi, eu saí com os acessos nos braços, nos 2 braços, sangrando, veio com o táxi aqui para a delegacia, e fez o pior contra ele. Essa é a primeira vez? Essa é a segunda vez. A segunda vez. Essa é a segunda vez. Hoje foi a terceira vez? Hoje a terceira vez, mas com outro médico ficou com dor porque eu processei outro. Esse médico está de plantão de hoje, que vai trocar daqui a pouco, já trocou às 19 horas, chegou lá, inclusive está aqui no papel o nome dele, ele falou, não pode me atender, porque ele está solidário com o colega dele.
E o senhor estava com dor? Estava não, eu estou estou saindo agora, indo para Balneário Camboriú, ou vão para me internar, e ou vão para me indicar a noite inteira, e eu volto para casa. Eu moro aqui nesse prédio. Eu moro aqui nesse prédio verde aqui. Essa é uma situação muito ruim. E testemunhou a gerente do hospital, o nome dela está aqui, ela que veio me comunicar, falar, o doutor fulano não vai poder te atender, solidário com o colega dele. O senhor havia processado o médico que recusou dar remédio para o senhor. Isso. Essa gerente da enfermagem, a fulana que está aqui em cima aqui, tá? E é o nome do médico está aqui, CRM dele e o CPF dele, tá? Esse está relatado. E eu não vou deixar isso barato. De jeito nenhum, não pode ser barato. Existe uma... O senhor está pagando o tratamento? Eu paguei, inclusive está na sua mão agora, meu pagamento que eu efetuei e não foi atendido. Foi efetuado o meu pagamento, mas não foi atendido. Está anexado no processo dentro a pulseira da minha entrada no hospital. Está anexado no PO dentro a pulseira, que eu acabei de arrancar ela do meu braço, a pulseira verde, para ser atendido no hospital. Eu fiquei quase 2 horas lá dentro sem ser atendido. Eu fiquei surpreso quando a gerente do hospital, o gerente da enfermagem, veio me chamar numa sala individual para conversar comigo e me comunicando, o doutor fulano não vai te atender. Por conta do outro fulano que você processou. Esse aí me causou uma indignidade